Como eu disse pra vocês, essa live, na minha opinião, é a mais importante dessa série de lives, porque nós vamos falar de um tema que é o centro da personalidade da mulher, é o centro da personalidade do ser humano, mas da mulher em especial. Muito se fala hoje em dia do empoderamento feminino, né? A gente escuta muito essa palavra. Teve uma época aí que eu escutei tanto essa palavra que eu fui procurar o que era isso, né? Porque realmente era assim, era uma chuva de artigos, de posts, de mulheres falando do empoderamento e o que elas, a maioria, né? O que tá buscando com esse empoderamento? A maioria tá buscando ser igual ao homem. E na verdade, se nós conhecêssemos as diferenças entre a mulher e o homem e entendêssemos a complementariedade dos dois, nós não buscaríamos ser iguais aos homens, nós buscaríamos ser mulheres, né? Buscaríamos ser boas mulheres, mulheres que vivam em plenitude a sua feminilidade, que graças a Deus, agora tem uma corrente muito forte de pessoas que têm falado muito sobre isso, sobre a feminilidade. Gente, eu vou ter que colocar um óculos para poder ler o que vocês estão falando, porque a pessoa está ficando cegueta. Ah, que bom, estão me escutando bem. Que bom, gente. Então, como sempre eu tenho a minha colinha aqui, e o que nós poderíamos dizer do que é sermos mulheres, né? Sermos mulheres com M maiúsculo, né? Nós poderíamos dizer que a mulher, ela tem um superpoder que o homem não tem. Ela tem um poder especial. E esse poder está no amor. Esse poder está no nosso coração. A mulher foi feita com um coração gigante para amar, porque a mulher foi feita para ser mãe. Isso é uma coisa inquestionável, né? Toda mulher foi feita para ser mãe. Se ela vai ser mãe biológica ou não, aí já é outra coisa. Mas mesmo as mulheres que não são mães biológicas, elas têm um coração grande, um coração capaz de acolher, um coração capaz de se doar, um coração capaz de amar a muitas pessoas, né? Sempre dizem, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Mas é por isso, é porque o nosso coração realmente, ele tem uma capacidade de se expandir, de se esticar enorme. Agora, o que é o coração? Se a gente pegar a nossa... Ih, eu não peguei. Mas se vocês pegarem aquela bonequinha lá, a mulher, né, que eu coloquei pra vocês baixarem e verem como é a personalidade, quais são os elementos da personalidade do ser humano, nós vamos ver que temos a inteligência, temos a vontade, temos o coração, os sentimentos, as emoções, as paixões, todos os nossos instintos, né? E o coração, ele tá no centro. Ele tá no centro da personalidade. Ele tá no centro do ser humano. E existe uma controvérsia muito grande para definir o que seria o coração, né? Filósofos, antropólogos, psicólogos, pedagogos, né? Todo mundo resolve dar seu pitaco e ninguém decide muito bem onde é que ele tá. Na verdade, alguns colocam o coração como parte das faculdades superiores. Alguns colocam o coração, essa capacidade de amar que nós temos, na vontade, né? E outros colocam ele separado, né? Mas nós vamos aqui considerar o que em antropologia filosófica se fala do coração, né? Como esse meio termo. Ele tá lá no meio do caminho. Ele não é nem uma faculdade superior como a inteligência e a vontade, nem é uma faculdade inferior como as paixões, os sentimentos, as emoções, porque ele tem um quê de espiritual. Ele tem um quê de... Só o ser humano tem aquilo ali, né? Mas uma coisa eu acho que não tem controvérsia, que é que o coração, ele nos move. O coração, ele é capaz de permear toda a nossa personalidade. E tem um cara que eu acho que vocês já ouviram falar, que se chama Jesus Cristo, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele
quando ele quis resumir todos os mandamentos, que todos nós conhecemos, quando ele quis resumir os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em um. Bom, em 2 primeiro, né? Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior que esse. Mas quando Jesus estava prestes a morrer, o que ele falou? Ele disse no final da vida, ele resumiu tudo em um só mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o que Jesus quis dizer com isso, minha gente? Como Jesus nos amou, né? Aqui, a maioria de nós somos cristãos, então a gente pode falar sobre isso. Ele nos amou com uma entrega total até a morte, e morte de cruz. Ele esqueceu dele mesmo, ele deixou de lado. A gente tá na época do Natal, gente, pra mim não existe nada mais incrível do que Deus se fazer homem, um bebezinho que fala da Gugu, né? Quer dizer, ele deixou toda aquela grandeza dele pra se fazer um bebezinho. Isso é amor ou não é amor? Eu lembro que quando eu era adolescente, um padre virou e falou assim, numa palestra, eu nunca vou esquecer essa palestra, gente, eu tinha acho que 15 anos. Ele falou que a encarnação de Deus era como se nós olhássemos para as formiguinhas, né? E aí as formiguinhas estavam lá no formigueiro se batendo, se brigando, fazendo um monte de besteira. E a gente fala assim, peraí, vamos arrumar essa bagunça aqui? Então eu, ser humano, vou deixar todas as minhas faculdades, vou deixar todas as minhas potencialidades e vou virar uma formiguinha para resolver a brigaiada da formiguinha. Para ensinar as formiguinhas como é que elas fazem para serem melhores formiguinhas, né? Foi isso que Deus fez, né? Foi isso que Jesus fez ao se encarnar. Ele deixou toda a grandeza dele para se tornar homem. Isso é o amor que Jesus Cristo falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem maior amor do que quem dá a vida pelo outro. Miriane, você não estava falando do coração, agora você está falando de Jesus, você deu uma surtada, bateu com a cabeça, o retiro te fez mal, né? Não, gente. Eu estou falando isso porque não existe um exemplo melhor do que é o amor do que o próprio Jesus Cristo, do que o próprio Deus, que é amor. Eu estou dizendo isso porque nós, mulheres, estamos chamadas a ter esse coração de doação, esse coração de entrega, esse coração que olha para o outro sem olhar para si mesma. E essa é a nossa força, esse é o nosso poder. Vocês querem ser empoderadas? Amem. Deixem o seu coração mandar. Ah, Mirene, agora você falou besteira, porque deixar o coração mandar não dá certo, porque daí a gente ama as coisas erradas. Tá, gente, mas a gente não tá falando aqui da personalidade, né, bem formada, que a nossa inteligência também tem que saber escolher, mas a gente não escolhe assim de primeira, logo de cara a gente não escolhe o que a gente vai amar. Né? A gente ama, depois a gente tem que parar pra pensar, vale a pena, não vale a pena, tô amando a coisa certa, tô amando a coisa errada, e por isso, do outro lado da nossa bonequinha, deixa eu ver se ela tá aqui na minha gaveta. Ah, ela tá aqui, gente, ela tá aqui, eu não esqueci dela não. Do outro lado dela, eu coloquei aqui o que nós podemos amar. Nós podemos amar a Deus, nós podemos amar a nós mesmos e aos outros, né? Nós podemos amar as criaturas. E dependendo do que nós escolhamos amar, aí nós vamos nos elevar ou nos rebaixar como seres humanos, né? Por quê? Porque se eu escolho, aí é onde vem, né? Eu começo a amar as criaturas. Eu já expliquei pra vocês 10 milhões de vezes, eu vou falar de novo. O que são as criaturas que eu me refiro aqui? As criaturas não são as outras pessoas, tá? Quando eu falo amar as criaturas, eu tô falando de amar o luxo, a riqueza, amar a beleza, o corpo perfeito, amar o dinheiro, amar criaturas que não são pessoas, tá? Criaturas que são que vão nos levar para baixo,
né? Por isso que eu disse que se você amar as criaturas, você tende a se degradar como pessoa, porque vai ser um amor que não vai te fazer bem. O que acontece com a pessoa? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava escrevendo, antes de eu escrever o livro Viver para Valer, então faz tempo já, né? Eu li um artigo que eu fiquei assim impressionada. Eu até acho que eu tenho esse artigo em algum lugar, eu ainda vou resgatar ele, de um milionário que deu uma entrevista para uma revista brasileira e ele disse nessa entrevista que o segredo do sucesso para ele ficar milionário era cometer os 7 pecados capitais. Que as pessoas só conseguiam enriquecer e crescer na vida se elas cometessem os 7 pecados capitais. E daí ele foi explicando isso aí, né? Então, esse cara enriqueceu. Ele conseguiu o que ele queria. Mas a custo de quê, né? Ele enriqueceu a custo de estar transmitindo pornografia, de estar incentivando todo tipo de pecado nas pessoas. Claro que ele conseguiu. São as nossas tendências naturais, né? São aquelas coisas que nós vamos e que é mais fácil, né? Gente, é isso mesmo. Não se assusta não, mas é verdade. Eu vou procurar esse artigo e vou colocar para vocês.